saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que esse sábado seja uma bênção na sua casa. Que esse sábado seja bendito em todos os aspectos na sua vida. Muito bom dia. Estamos lhe convidando aqui mais uma vez para orar conosco. Para participar, desse momento de comunhão com Deus. Nós sempre iniciamos o dia falando com Deus. Às vezes parece repetitivo, mas é para o nosso bem. É para a nossa segurança. Quando você tem um cotidiano, você tem um compromisso com Deus, você tem sabe, aquela rotina diária de entender que sem Deus você não é nada, sem Deus você não consegue nada, e você está sempre orando, buscando, pedindo a Ele direção, orientação. Quando você vive para Ele, você pode ter certeza que até o que era para dar errado vai começar a dar certo na sua vida. O Senhor Jesus, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus à frente, você até tenta, você até faz, mas você nunca é completo. Nós temos visto aí pessoas que o problema dela não é dinheiro. Dinheiro ela tem, mas ela tem um vazio, uma depressão, uma tristeza que o dinheiro não paga, o dinheiro não compra. A gente vê pessoas que, por mais que ela tenha aparentemente de tudo, porque não tem o Senhor Jesus vivo, não estou falando de religião, não, estou falando de um Deus vivo. São pessoas que trazem um buraco na alma, um vazio na alma que ela tenta preencher com vício, tenta preencher com viagens, com compras, e ela descobre que o vazio só aumenta. Mas quando você o busca, quando você se rende a Ele, Ele te completa. Ele faz forte o que está cansado, o que está fraco. Ele te renova, te aviva. Então essa oração vai abençoar esse sábado, mas vai sobretudo abrir o seu entendimento, para que você possa buscá-lo. Mais do que religião, mais do que placa de igreja, Ele é muito maior do que isso. Aos domingos nós temos aqui na igreja Hospital da Alma, que fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, nós temos aquele culto que é para transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua família. É um culto que é para mudar a sua história. Quando você vem e se submete, se sujeita a Deus, Ele te completa. Se você mora em outro estado, outro país, você tem a chance de participar virtualmente através aqui do canal no YouTube. Por isso é importante você se inscrever, para você ser notificado quando estamos aqui ao vivo. Não paga para fazer isso? Clica aí, inscrever-se, para você receber as notificações. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, venha com a sua casa, com a sua família. Venha com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Nesse domingo, 8 da manhã. Se deixar para o outro domingo, pode ser tarde demais. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar. Então vamos buscar. Vamos nos envolver com Deus. Os antigos diziam assim que um domingo sem culto é uma semana sem Deus.
Um domingo sem culto é uma semana sem Deus. Domingo é o primeiro dia da semana. Você começa a semana priorizando quem deve ser o número único na sua vida, e o nosso Deus abençoa a semana toda. Então você pode estar presencialmente, ou você de outro estado, cidade distante, você pode fazer da sua casa uma extensão da igreja Hospital da Alma. Tá bom? Vamos orar? Prepara aí um copo com água, uma caneca com água. Essa água consagrada vai simbolizar o poder de Deus. E é nesse momento que Ele te levanta, que Ele te renova, que Ele te dá forças para você começar uma nova etapa com Ele. Se possível, feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós iniciamos essa nossa oração te agradecendo, te louvando pela Tua misericórdia, porque não fosse essa misericórdia há muito, nós já teríamos sucumbido, afundado, naufragado. Mas graças te damos, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos escolheu no meio de bilhões de pessoas. Então agora, meu Deus, nesse momento, faça com que a Tua luz resplandeça na vida dessas pessoas, que a doença agora seja aniquilada, que a dor desapareça, que a angústia, a tristeza, a depressão vá embora. Meu Deus, penetra com Teu Espírito na vida dessas pessoas, como aquela espada de 2 gumes, que tem o poder de cortar, separar alma, espírito. Corta agora da vida dessas pessoas todo o sofrimento, corta toda a angústia, corta todo o mal. Eu determino agora que toda a aflição, em o nome de Jesus, saia. Eu determino agora, meu Deus, a cura dos enfermos, a libertação dos cativos. Eu determino que essa dor desapareça, que essa enfermidade vá embora. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Oh meu Deus, abençoa os Teus servos, abençoa os fiéis da sua casa, abençoa aqueles que estão iniciando esse dia, te buscando, falando contigo. Toma a frente, meu Deus, para que esse dia seja de boas notícias, de portas abertas, para que esse dia seja de novidades, e proteja, guarda, livra essas pessoas de todos os males. Oh meu Senhor, dê forças para essa pessoa começar nesse domingo uma nova etapa contigo, de mãos dadas. Que ela, se ela estava longe, afastada de Ti, que ela volte. Se ela nunca esteve contigo, que ela esteja. E se ela já está, que ela seja fortalecida para permanecer. Consagra a água, unge essa água com o Teu poder, meu Pai. Consagra essas pessoas com a Tua presença. Guarda as crianças. Abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário, que prevaleça a Tua justiça. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Oh meu Deus, livra-nos de todo o mal, perdoa os nossos pecados, não nos deixes cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. E quem crê, diga amém. Amém? Beba da água crendo no sobrenatural. Então, nesse domingo, juntos estaremos buscando a Deus, 8 da manhã, aqui na Igreja Hospital da Alma, tá bom? Eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação, que é para te fortalecer espiritualmente. Quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você se fortalece espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Mais Deus te blinda, te protege, tá? Então se você puder, você vai ficar mais um pouco, vai ouvir. Se você não puder, você vai ouvir depois. Que esse sábado seja abençoado. Bom dia, Deus abençoe. Eu queria que você não desviasse a sua atenção por nada, até para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida e, sobretudo, entender que quando você encontra o Senhor Jesus, acontece uma revolução em você
para depois acontecer uma revolução através da sua vida. Primeiro, há uma mudança em nós, para depois o Senhor Jesus nos usar para chegar até outras pessoas que se encontram também aflitas, desesperadas, desesperançadas. Você já conhece um pouquinho da teologia que os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Os samaritanos eram, abre e fecha aspas, inimigos dos judeus. Por quê? Porque os samaritanos, eles batiam na tecla que eles adoravam a Deus no monte, em cima dos montes, e os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. Por conta dessa discussão que eles tiveram há uns anos antes de Jesus estar ali, fez com que eles brigassem, com que eles discutissem, cada um puxando a sardinha para a sua brasa, para a sua religiosidade, e desconsiderando a promessa, desconsiderando a palavra de Deus. Porque o mesmo Deus que eu falo com Ele aqui no altar, você fala com Ele aí no átrio. O mesmo Deus que eu posso subir um monte e orar, você pode orar na tua casa, Ele vai te atender da mesma maneira, do mesmo jeito. Ele vai te ouvir do mesmo jeito. E os samaritanos brigavam e brigaram com os judeus, porque os samaritanos batiam na tecla que adoravam a Deus no monte, e os judeus batiam na tecla que eles adoravam a Deus em Jerusalém, porque a salvação viria dos judeus. Então eles ficavam nessa discussão. E o Senhor Jesus depois disse que nem em Jerusalém e nem no monte, que o verdadeiro adorador iria adorar Jesus em espírito e em verdade. Mas por conta disso, Samaria era uma cidade que ficava entre uma passagem. Imagina que para você sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, o caminho mais rápido, mais objetivo, era ter que passar. Eu vou falar de São Paulo, mas a gente está aqui, você não vai entender. Então, e daqui também eu não entendo as cidades. Mas imagine você que para você sair da sua casa e ir para um shopping, você vai ter que passar por um bairro que é o caminho, a estrada, é caminho rápido. Mas se você tiver que cortar volta desse bairro, você não entra nesse bairro, você vai ter que perder 1h30 para você chegar no shopping, no destino que você quer, porque você não entra nesse bairro, você não passa por esse bairro, e aí você vai ter que cortar por fora. Samaria estava no meio do caminho. Então, judeus, quando tinham que ir para Jerusalém, eles passavam por fora de Samaria, Sicar, onde era a cidade ali de Samaria, eles cortavam volta, demoravam mais de 1h30 ou 2 horas do seu trajeto, só porque eles não se davam com os judeus, com os samaritanos, só porque eles não falavam com os samaritanos. Na cabeça dos judeus, os samaritanos eram perturbados, eram endemoniados, eram pessoas avessas à verdade, avessas à palavra de Deus. Então, Jesus está caminhando com os seus 12 discípulos e indo para Jerusalém. E quando chega na bifurcação Sicar, está aqui à esquerda, Jerusalém tem que ir para a direita, só que o caminho é muito maior e muito mais longe. Na cabeça dos 12 discípulos, na cabeça daqueles que já conheciam a história, é evidente, é claro que Jesus vai cortar a volta de Samaria e Jesus vai pelo caminho mais longo. Mas quando os discípulos olham, Jesus já entrou para o caminho de Sicar, para o caminho de Samaria. Mas espera aí, os judeus não falam com os samaritanos, os judeus não têm acesso a Samaria. E Jesus entra na cidade de Samaria. Como se não bastasse isso, Jesus para no poço de Jacó. Eu imagino aqueles discípulos falando um com os outros o seguinte: eu ouvia minha mãe falar desse poço de Jacó. Eu cresci ouvindo mamãe, papai ou o mestre da sinagoga pregando e falando desse poço de Jacó, da importância desse poço. Quando Jacó estava no deserto,
E Deus mandou que ele cavasse e ele não iria morrer de sede. Ele encontrou esse poço que existe até hoje. E os discípulos conversando entre si, porque por ser judeus ou por ser hebreus, porque na época o judeu, ele só era chamado de judeu, que era da tribo de Judá, e eles tinham uma característica que a tribo de Judá, como se fosse a religião judaica, e Jesus andava de branco, por isso que você identificava Jesus, ou eles identificavam Jesus como judeu, exatamente pela vestimenta. Mas eu imagino esses discípulos conversando entre si, porque eles não iam em Samaria, eles não entravam em Samaria, mas eles sabiam da história do poço de Jacó. E na mente deles, na cabeça deles, Jesus parou no poço de Jacó, porque Jesus quer um pouquinho d'água, vai beber um pouco d'água e a gente volta, pega o caminho para Jerusalém sem ter que passar por Samaria. E Jesus chega com seus 12 discípulos na beira do poço e os discípulos não têm como pegar água para Jesus, não tem uma xícara para pegar água para Jesus. Imagine você sendo discípulo de Jesus, Jesus multiplica o pão, Jesus multiplica o peixe, Jesus fazendo tantas maravilhas, tantos milagres, e no momento que ele para num poço, eu, como discípulo dele, eu não tenho como pegar uma caneca d'água para ele. Eu não tenho como pegar um copo d'água para ele. Brincadeira uma coisa dessa. E aí Jesus diz para os discípulos o seguinte: vão na cidade, aqui de Sicar, de Samaria, e compra alimento para a gente comer. Pô, mas eu já não entro na cidade, eu ainda vou entrar na cidade e comprar alimento? Isso era contra a razão, contra a vontade deles, era contra tudo que eles tinham ouvido durante toda a sua vida. Mas eles, como discípulos, automaticamente eles saíram dali, deixaram Jesus no poço e foram na cidade buscar alimentos. Eu acredito que foram reclamando, que foram murmurando, eu acredito que foram falando da história, comentando da história, que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus ficou lá no poço. Acredito também que dos 12 discípulos, foram 11 na cidade. Porque não está escrito isso não. Mas alguém ficou ali com Jesus, que pôde evidenciar tudo o que aconteceu no poço para depois escrever, que foi João. A gente está no livro de quem? No livro de João. João ficou com Jesus como se fosse o guarda-costas de Jesus. Vou fazer companhia aqui para Jesus. E nessa deles irem na cidade comprar alimentos, vem, caminho contrário deles, uma mulher samaritana. Eles não tinham uma canequinha para pegar água para Jesus, e vem uma mulher samaritana com um jarro nas costas, um jarro no ombro, em direção ao poço para buscar água. Mas essa mulher samaritana, ela era considerada prostituta, ela era considerada uma mulher que estava amaziada, não era casada, que vivia uma vida de pecado digna de ser apedrejada, porque também em Samaria, a mulher que era da prostituição, ela poderia ser apedrejada. Um outro detalhe, uma mulher não falava com homem em público que não fosse da sua família, isso independente se era samaritana ou se era judia, também não falava com homem. E os discípulos encontram essa mulher, eles viram essa mulher pelo caminho, com esse jarro nas costas. Imagino que na cabeça deles eles pensaram assim: não, ela não vai falar com Jesus, ele também não vai falar com ela. Primeiro, que ela é samaritana, ele é judeu. Segundo, que ele é homem, ela é mulher. E eles foram lá fazer o que tinham que fazer. Mas quando essa mulher chega no poço para pegar água, ela joga lá o seu jarro para buscar a sua água, e ela tira a água do poço. Jesus se apresenta diante dela, e Jesus pede água para ela. Jesus diz: mulher, me dá um pouco da água. Ele quebrou protocolo, ele quebrou regras, ele quebrou tudo. E acredito que essa mulher samaritana,
Na hora ela deve ter imaginado, deve ter pensado, é mais um homem querendo se aproximar de mim? Como se não bastasse, é judeu, que não se dá com os samaritanos. Esse homem é maluco de falar comigo em público, porque tinha João, provavelmente, do lado, que se Jesus levanta a mão e diz, manda a pedrada, ele estava no direito de apedrejá-la, porque já estava quebrando uma regra, e ainda chegando em Jerusalém, ele seria ovacionado, aplaudido. E eu também penso que essa mulher samaritana, naquele dia ela saiu de casa cansada de sofrer, cansada de viver o que ela estava vivendo, de gemer o que ela estava gemendo, porque ela já tinha tido 5 maridos. Ela era infeliz no amor, infeliz na vida sentimental, consequentemente angustiada, depressiva, vazia, sofrendo as suas angústias. E por estar cansada de estar vivendo o que estava vivendo, ela não ligou muito de dar a resposta que ela deu para Jesus. Quando ele pediu para ela, me dá um pouco de água, e ela vira para ele e diz assim, como sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana. Ela foi na lata. Como sendo você judeu, você vai pedir água para mim que sou samaritana? Aí Jesus vira para essa mulher nessa conversa aqui, que começa em João capítulo 4. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, para você entender, ela diz para Jesus, você sendo judeu pede água para mim que sou samaritana? Aí Jesus vira para ela e diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria, e eu te daria água viva. Eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Eu te daria uma água que ao beber dessa água você nunca mais teria sede. Aí ela olha naturalmente para Jesus, para o que ele tem nas mãos, e ela diz, mas o Senhor não tem com que tirar água. O Senhor não tem nada para tirar água. Onde que tem essa água? Que quem beber dela nunca mais terá sede. Jesus estava falando para essa mulher samaritana e para todos nós, que quando você tem um encontro com Ele, quando você encontra o Senhor Jesus, não a religião, porque quando você encontra a religião, quando você encontra a placa da igreja, você fica discutindo a placa da igreja. Até aquele momento, discutia-se a religião. Até aquele exato momento, discutia-se quem era samaritano e quem era judeu. Porque você é judeu, não falo com você. Porque você é samaritano, eu também não falo com você. Eu não fecho negócios com você. Porque você é de uma outra religião, eu não estou de acordo com você. E infelizmente, isso vem crescendo com os anos, com o decorrer dos anos. E as pessoas valorizam mais
a religiosidade, elas valorizam mais os seus costumes, elas valorizam mais a sua maneira de buscar a Deus ou as suas doutrinas do que o próprio Deus. E há quem pense que estar numa religião, ela esteja com Jesus, e não está. Porque quantas pessoas que seguem uma doutrina, seguem a sua religiosidade, mas elas continuam morrendo de sede. Elas seguem uma doutrina, elas seguem a placa de uma igreja, mas elas continuam sedentas, elas continuam vazias, elas continuam com sede, sede de paz, sede de alegria, sede de felicidade, sede em todos os âmbitos, porque encontraram religião, mas não encontraram a fonte da vida, não encontraram Jesus, encontraram a Bíblia, encontraram o que está escrito, a teologia da Bíblia, elas conhecem a Bíblia de capa a capa, mas ainda não conhecem o dono, o Senhor da Bíblia, que é o Senhor Jesus. Por isso, nós encontramos crentes evangélicos, pessoas morrendo de sede, pessoas que continuam sedentas porque não encontraram ainda essa água que mata a sede, não encontraram ainda o Senhor Jesus, embora sejam pessoas, repito, religiosas, embora sejam pessoas que até briguem pela sua religião, elas brigam pela placa da sua igreja, elas não encontraram ainda a fonte da vida que é Jesus, porque se tivesse encontrado, há muito que já teriam mudado de ideia, de pensamento, há muito que ela já teria amadurecido nos seus pensamentos, há muito que ela teria também os mesmos pensamentos de Jesus com respeito ao próximo dela, com respeito a pessoas que estão sofrendo. Você vê, os discípulos andavam com Jesus, mas também não entravam em Samaria. Eles andavam com Jesus, com a fonte da vida, mas eles mesmos não entravam em Samaria, porque Samaria, repito, era considerada a cidade dos pecadores, dos religiosos que eram fanáticos, avessos ao que ensinava o judaísmo e etc. E Jesus entra justamente naquele lugar que eles não entrariam. Jesus vai falar com uma samaritana que eles não falariam. Jesus, ele fala, ele se aproxima daquele pecador que ninguém quer se aproximar. Jesus estende a mão para aquele pecador, para aquele que está com a sua vida fadada ao fracasso, espiritualmente falando, que ninguém estenderia a mão. Ele para tudo para atender essa pessoa, para socorrer essa pessoa. E aí ele deixou claro para ela: se você descobrisse quem é que te pede água, quem é que está falando com você, você que me pediria, e a água que eu te daria, você nunca mais teria sede. Quantos de nós que antes de conhecer o Senhor Jesus, nós, por estarmos morrendo de sede de Jesus, nós vivíamos nos poços da vida. Aí você acendeu vela, porque você achava que acendendo vela, você iria matar sua sede. Você serviu os espíritos, porque você achava que servindo os espíritos, você mataria a sua sede. Você buscou em religiões, você bateu em tantas portas, em tantos poços, que você bateu tentando matar a sua sede. Até que um dia, você encontrou a água da vida, que é o Senhor Jesus. E porque você encontrou o Senhor Jesus vivo, a palavra viva, que faz gerar em você uma fonte de água viva, então você não teve mais sede de buscar nas religiões, nas doutrinas criadas por homens. E aí você sempre me ouve falando: se você lê a Bíblia, ninguém vai te enganar. Se você lê a Bíblia, ninguém vai te enganar. É só você ler a Bíblia que você não será enganado por ninguém, porque você vai encontrar a fonte da vida. Você vai encontrar o Senhor Jesus. E você vai se converter ao Senhor Jesus. Não a doutrina A, B, C, D, E, e etc. E aí quando Jesus fala isso, e ela diz: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Eu imagino Jesus falando para ela: eu sou a água da vida.
A água que mata a sede não está aqui dentro desse poço que você está olhando para ele, não. A água que mata a sede sou eu. Que se eu entrar em você, se a minha presença entrar em você, se a minha palavra entrar em você, você vai ficar com a sua alma saciada. E aí Jesus, para acabar de liquidar e fazer ela entender que ele não era um homem qualquer, mas era o próprio Deus, ele diz assim: chama o teu marido e vem aqui. E ela diz: eu não tenho marido. Eu imagino ela pálida, branca, dizendo: e agora? Mandou chamar meu marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: é verdade, você já teve 5, e o que você tem agora ainda não é teu, é de alguém aí. Aí imagina ela mais branca ainda, mais pálida ainda. Como que ele conhece? Como que ele sabe se ele nunca falou comigo? Se ele nunca entrou aqui? Quantos de nós que quando chegamos no poço, chegamos até Jesus, naquele dia, morrendo de sede, com a nossa vida destroçada, destruída, arruinada, o que o pastor pregou, parecia que ele conhecia toda a nossa história. Parecia que alguém tinha contado para ele. Mas é Jesus que conhece cada um de nós. E Ele só conta a nossa história para a gente entender que Ele está aqui no altar. Que Ele é a fonte da vida e que se nós nos entregarmos a Ele, se nós decidirmos também quebrar protocolos, regras, se a gente deixar a religiosidade de lado, os nossos achismos de lado, ou as doutrinas que nos ensinaram de lado e nos entregar a Ele 100%, nós vamos beber dessa fonte. Nós vamos ter essa fonte dentro da gente, a jorrar. Essa mulher saiu de casa nesse dia para ir no poço de Jacó, sendo prostituta. 1 hora depois, essa mulher volta para Samaria gritando. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro de água lá no poço e voltou correndo para Samaria. Entrou em Samaria gritando: eu encontrei o Messias, porque o que ele falou é o que acontece comigo, sem que eu contasse alguma coisa para ele. E ela saiu falando e gritando para todo mundo, e a cidade de Samaria foi até Jesus. Todo mundo parou, comerciantes, todos pararam. Ela sai de casa prostituta, 1 hora depois ela volta para Samaria, sendo a maior evangelista, a maior missionária de Samaria. Ela sai falando de Jesus para todo mundo. Os samaritanos vão até o poço, vão até Jesus. Nessa os discípulos também já tinham voltado, não estavam entendendo nada. E aí a Bíblia diz aqui o título, no versículo 39, muitos samaritanos creem em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do que, gente? Do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Falaram para a mulher: antes a gente estava crendo só pelo que você falou, agora não é pelo que você falou, é pelo que nós ouvimos. Nós estamos crendo que Ele é o Salvador do mundo pelo que nós ouvimos dEle, pela pregação dEle, pela palavra dEle. E aí, o resumo disso, eu queria que você entendesse alguns pontos. Alguns pontos que o Senhor Jesus não despreza o pecador. Jesus não desiste do pecador. Jesus não despreza você que está vivendo no erro, no pecado. Você que está vivendo como a mulher samaritana, na vida ilícita. Você que alguns jogariam pedra em você, atirariam pedras em você. Jesus estende a mão para te salvar. Jesus estende a mão
E ele diz, tem salvação para você também, independentemente do que pensam, do que acham as pessoas. Eu quero falar com você que, por conta da religiosidade, das doutrinas, você vai pelo que os outros falam e não pelo que Jesus fala. Você vai pelo que dizem as pessoas e não pelo que o Senhor Jesus diz. Todos eles tinham esse pensamento fixo de que Samaria era um lugar de perturbados, de endemoniados, de pecadores, e não se davam e etc. Mas Jesus veio para o pecador. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para mim, veio para você. Se Jesus desistisse do pecador, eu pergunto, onde eu estaria? Onde você estaria agora? Se Jesus não falasse com o pecador, onde você estaria agora? Onde nós estaríamos agora? Se ele só veio para salvar o pecador? Se ele veio para dar água viva para a gente? Se ele veio para nos salvar, será que ele vai apedrejar você? Será que ele vai seguir doutrinas? Você que está acompanhando esse raciocínio, se coloca no lugar da mulher samaritana. Se coloca no lugar dessa mulher que estava machucada, ferida, infeliz. Essa mulher que ela podia até cumprimentar as pessoas na rua da sua cidade de Samaria. Ela podia sair de casa rumo ao poço e até cumprimentar, bom dia. A pessoa dizia bom dia, mas quando ela virava as costas, falava, lá vai a prostituta. Falavam horrores. Mas no dia que ela encontrou a fonte da vida, no dia que ela encontrou a água viva, ela já entra na cidade diferente. E o que ela fala para as pessoas convencem as pessoas de ir até Jesus. Quantos de nós que falamos de Jesus para as pessoas que estão sedentas também, e as pessoas não dão ouvidos? Quantos de nós que falamos de Jesus, mas o nosso testemunho não tem peso para que essa pessoa queira conhecer Jesus? A cidade inteira quis conhecer Jesus pelo testemunho daquela mulher, porque viram que ela voltou para a cidade naquele dia diferente. Se você soubesse que 1 hora, 40 minutos, 1h30, na presença de Jesus, muda uma história de vida, você se renderia e se entregaria 100%. Se você soubesse que 1 hora, 1h30 que você assiste aqui uma reunião, fosse o momento que essa mulher samaritana estava conversando, falando com Jesus, sendo evangelizada por Jesus, você mergulharia no espiritual para ter a sua sede saciada. E às vezes nós entramos e saímos das reuniões e palavras e pregações que têm sido uma fonte de água viva, e nós saímos com sede, porque a gente não entende que é Jesus quem fala conosco. Nós não entendemos quem é que está falando com a gente pensa que é o fulano, que é o Beltrano, que é o Formigone, que é o pastor, que é isso, que é aquilo. E a gente fica dando desculpas. Você não tem com que tirar água, o poço é fundo. A gente fica, de alguma maneira, se esquivando daquilo que nos transformaria. Se você está morrendo de sede de Jesus, você está diante do poço. Você está diante da água que mata a sede. Você vê que mais à frente, no capítulo 7 aí de João, lá no versículo 38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus não quer que você apenas mate a sua sede. Ele quer que você seja um rio de água viva, para poder fazer essa água chegar àqueles que estão sedentos lá fora. Aqueles que se aproximarem de você, que conversarem com você,
morrendo de sede, de vida, de Jesus, através do seu testemunho, você vai conseguir levar essa pessoa ao reino de Deus. Mas primeiro, hoje, nessa reunião, nós precisamos nos autoanalisar. Nós precisamos verificar o que nós estamos priorizando. Os nossos costumes, os nossos ideais, os nossos achismos, ou realmente o que diz a Escritura. Você, no lugar da mulher samaritana, encontrando Jesus no poço, e Jesus vindo e perguntando e falando com você, para você dar água para ele, se não podia uma mulher falar com um homem em público, você ficaria muda, virava as costas e ia embora, obedecendo a lei? Ou você falaria com Jesus sem saber que era Jesus, quebrando as regras? Tem horas que a gente precisa quebrar algumas regras, quebrar alguns costumes, para viver o que ainda não vivemos, para receber o que nós ainda não recebemos, para ter o que nós ainda não temos, para alcançar o que ainda não alcançamos. Tem alguns samaritanos que estão falando assim: esse propósito aí do dia 1º, do domingo, para se batizar nas águas, não precisa, porque eu já sou batizado, eu já sou samaritano, eu já sei o que tem que fazer, o que não tem que fazer, eu já conheço a Bíblia. Esse voto aí, para enterrar o passado, para ter vida nova, para virar a página, para viver o novo de Deus, não tem que fazer não, não precisa não, não é bem assim não. Não é bem desse jeito, não. Aí você começa a criar religiosidade. Porque a fé, ela quebra fronteiras, barreiras, muralhas. A fé é a fonte da vida, que é Jesus, revelada dentro de cada um de nós. Eu tenho que estar pronto para ouvir a voz dele, só dele, não os achismos de ninguém. Tem uma senhora aqui que ela disse assim: eu vou me batizar, eu decidi me batizar, nunca me batizei, estou me convertendo agora, estou buscando a Deus agora, e porque eu decidi me batizar, alguém disse para mim: é muito cedo, pensa mais, olha bem, é melhor você pensar mais, para você não tomar uma atitude equivocada. Meu Deus do céu! Para essa pessoa que disse isso, pensa mais, espera mais, essa pessoa diria: o que essa prostituta está conversando com Jesus? Manda pedra nela. Essa pessoa seria a primeira a apedrejar a samaritana. Essa pessoa ia ficar afiada só no que estava escrito na lei e não ia estar atenta ou aberta para ouvir a voz do Espírito, para ouvir a voz de Deus. Uma mulher samaritana, prostituta, chega até o poço e ela conversa com Jesus alguns minutos e sai dali sendo uma missionária, sendo uma ganhadora de almas. Ela sai dali transformada, porque chegou até a fonte da vida. Se alguém também pudesse, falaria com ela: pensa bem, olha lá, é melhor você não sair falando para todo mundo, porque vão pensar outra coisa, você já viu. Infelizmente, o diabo sempre vai trabalhar de uma forma sutil para você não encontrar a fonte da vida. Porque o maior medo do diabo é que você, encontrando a fonte da vida, essa fonte da vida vai andar jorrando água através de você para salvar outras pessoas sedentas. O que o diabo puder fazer para você não encontrar a fonte da vida, que é Jesus, o que o diabo puder fazer, colocar dúvida para você não nascer de Jesus, ele vai tentar fazer. Por isso Jesus falou: se você soubesse quem é, você pediria e receberia água viva. E é o que Jesus está dizendo aqui hoje: eu quero te dar água viva.
Eu quero que você tenha o meu espírito, eu quero que você tenha a minha presença. Não importa o que você fez até meia hora atrás. Não importa o que você fez a sua vida inteira. Não importa se você foi traficante, viciado, se você estava vivendo no erro, no pecado, se você fez, deixou de fazer. O que importa é o seguinte: se você beber dessa água, de agora em diante, você terá uma vida nova. Haverá uma fonte a jorrar através de você. Mas você tem que beber dessa água. Onde tem a água? Jesus está dizendo, sou eu. É só você se entregar. É só você se curvar. É só você se render a mim. E nesse domingo agora, 1º de novembro, você vai fazer um voto com Deus. Exatamente para você enterrar o seu passado, enterrar os seus erros, os seus pecados, enterrar quem você foi, quem você deixou de ser, enterrar seus acertos também, porque tem gente que vive do passado, mas no ano tal, no mês tal, eu venci, eu conquistei, mas já foi, já acabou. Eu não posso também ficar vivendo das minhas vitórias passadas. Eu tenho que viver o hoje, eu tenho que viver olhando para frente. Então no domingo, dia 1º, nós vamos fazer um voto com Deus, enterrando o nosso passado e começando de mãos dadas com Deus, a novidade de vida, a fonte da vida em nós, a nova vida em nós. Eu disse para as pessoas, você vai pegar um envelope, junto com o envelope tem a nota de falecimento. Você vai escrever exatamente o que você decide que venha morrer, que venha ser enterrado, que venha ficar para trás. E no envelope você vai preparar uma oferta de sacrifício. Não é dinheiro por dinheiro. Dinheiro por dinheiro, as pessoas dão no remédio, no vício, e a vida continua inferno. É colocar junto com esse valor a sua alma, a sua crença, a sua confiança, a sua fé. E se você não tem nada, eu disse, você vai lutar para colocar uma nota de R$200, representando a nota nova do país, representando que você quer viver o novo de Deus. Bispo, mas se eu lutar e não conseguir os R$200, mas você lutou, sacrificou, conseguiu quanto? R$1. Então coloca e traz, que Deus vai te honrar. O que você não pode é chegar no domingo, eu lembrei que eu tenho que fazer o voto, e aí você, sem reverência, sem santidade alguma, você pode botar até R$200, mas não coloca a vida. Você pode botar R$1 milhão, mas não coloca a vida no altar. Você vai continuar com sede, você vai continuar sem Jesus. Você vai continuar com as doutrinas, mas sem o Senhor Jesus. Mas se você colocar a vida no altar, enterrar o passado, você vai viver o novo de Deus. E na segunda-feira, dia 2, feriado, 9 da manhã, nós vamos fazer o batismo nas águas. Mas bispo, eu não vou estar aqui no batismo. Eu quero fazer o voto, mas eu não vou estar aqui. Quando você quiser, você se batiza. Bispo, eu quero fazer o voto, mas eu não queria me batizar. Vai na sua fé. Bispo, eu vou fazer o voto, mas eu não queria descer as águas. Eu posso só botar a cabeça, o senhor derrama água aqui na minha cabeça? Vai na sua fé. O que eu quero que você entenda é que se você encontrar a fonte da vida, que é Jesus, você nunca mais terá sede. Você será transformado num outro homem, numa outra mulher. Eu digo, nunca mais terá sede de ter que ficar batendo em tantas portas, esperando de tantos lugares. O que você só encontra em Jesus. O que você só tem em Jesus. Só nele. Todos que já têm esse voto, fique em pé no seu lugar. Você que não tem, e você diz, eu quero ter uma vida nova com Deus. E vou fazer o meu voto porque eu quero viver o novo. Eu quero viver novidade de vida. Quero enterrar o meu passado e começar uma vida nova com Deus. Se você ainda não tem e você quer fazer o voto, coloca aqui, só aqui. Vem aqui, pega aqui na frente aqui do púlpito aqui, por favor. Quem não tem, quer. Que eu não vou demorar. Se você soubesse quem é que te chama, você não olharia para o valor da oferta. Se você soubesse quem é que está mandando você vir fazer o voto, você não pensaria 2 vezes. Porque muito mais do que a oferta de papel, dinheiro que é papel, é a vida
que Deus vai te dar. E aí eu vou dar para você que ainda não tem uma fichinha para você preencher de batismo com a sua foto, que a gente vai fazer a carteirinha de membro para te dar. Só que se você pegar hoje essa ficha, você tem que me entregar ainda hoje. Como? Você vai colocar a foto, chegando em casa, vai escrever o seu nome, o tamanho da camiseta, que eu vou dar a camiseta do Hospital da Alma para você se batizar com a camiseta branca, representando uma vida limpa com Deus. Vai chegar em casa, vai tirar a foto dessa ficha já preenchida com a sua foto, vai mandar no nosso WhatsApp da igreja, que na folha que eu te dei, deixa eu ver se tem. Tem aí na folha, porque hoje ainda a gente tem que mandar para a gráfica para fazer a carteirinha. Quem já trouxe a sua ficha hoje e não entregou ainda, os obreiros vão passar recolhendo. E quem não tem a ficha para fazer a carteirinha de membro, levanta a mão que eles vão passar e vão te dar a ficha aí para você. Mas quem já tem a sua ficha e não entregou ainda hoje, manda a foto no WhatsApp da igreja que tem aí na folha que você recebeu. Não esqueça, hein? Tem que ser hoje ainda, mas não é hoje, 1 para meia-noite. É hoje assim que você chegar em casa. Porque ainda agora à noite a menina já está fazendo. Como tem que escanear foto por foto, então por isso que demora. Quem falta pegar? Ou quem falta entregar? Alguém faltou? Fiquem todos em pé, porque nessa oração que nós vamos fazer, o Senhor Jesus, Ele vai te dar água viva. A presença dEle virá sobre você como essa água viva, mudando mente e coração, transformando você num outro homem, numa outra mulher. Aliás, antes de buscar o Espírito Santo, a água viva, pega a sua oferta, pega o melhor que você tiver aí agora. O melhor, R$1, R$10, R$1.000, R$100, R$20, o melhor que você tem. Traz aqui na frente, coloca aqui na sacola. Se alguém chegou atrasado, tem dízimo, tem voto para entregar, já entrega também a sua oferta. O melhor que você tem, pode dar que você vai receber, pode plantar que você vai colher.